psicólogas organizacional e do trabalho estamos preparadas para abordar esse tema de uma maneira efetiva em consultoria, de uma maneira que realmente a gente vá na causa desse problema e não tratando de uma forma mais alegórica ou mais superficial. Acho que é importante a gente discutir sobre esse tema, né? É importante também nós discutirmos, porque tem alguns dados que fazem com que esse tema tenha que ser tratado de uma maneira estratégica, e eu vou compartilhar alguns dados com vocês. Um deles é que, em 2020, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, computou 63.385 ações trabalhistas, tendo como causa o assédio moral. Assédio moral é uma forma de violência que ocorre dentro das organizações e que vai afetar diretamente a saúde mental do trabalhador e, consequentemente, no adoecimento que vai progredindo, né, infelizmente, também adoecimento físico, né? Tem um adoecimento, tem um sofrimento psíquico, tem um adoecimento mental e um adoecimento físico em casos mais graves, vamos dizer assim. Então, veja que dado alarmante esse, né? Um outro dado também bem importante, eu até anotei aqui para eu não perder de vista, né? O ano passado aumentaram em quase 30%, só nos primeiros 7 meses do ano, os auxílios-doença concedidos pelo INSS, tendo como causa distúrbios mentais e comportamentais relacionados ao trabalho. Veja, nos primeiros 7 meses de 2021, quase 30% de aumento. E os números são mais de 108 mil, se eu não me engano, né, de auxílio-doença que foram concedidos no ano passado. Mais um dado que justifica a importância de nós falarmos desse tema e, principalmente, de nós trabalharmos com saúde mental na consultoria. Olha só. Em julho desse ano, um estudo que eu estava fazendo, então até julho desse ano, aumentou nos últimos 3 anos em 45% a concessão de auxílio-doença, tendo como motivo o burnout. Você sabe, né, que o burnout tornou-se uma doença do trabalho em janeiro desse ano, ele foi incluído no CID-11, ele já estava no CID-10, mas não como doença do trabalho, doença ocupacional. Ele não é uma doença no CID, não está enquadrado como doença mental, né? Porque a gente sabe que o transtorno, ele não é apenas um transtorno que afeta, né, a saúde mental do trabalhador, afeta também a saúde física, mas ele está no CID-11. Então, com isso, o que acontece? Aumentaram os riscos, né, os fatores de riscos, tanto trabalhistas quanto financeiros para as empresas, né? E as empresas precisam começar a fazer alguma coisa em relação a isso. Muitas já estão fazendo, né? Então, esses dados mostram a importância de nós falarmos sobre saúde mental na consultoria. Se você é consultora ou se você é psicóloga, ainda não trabalha com consultoria em saúde mental no trabalho, eu posso garantir para você que você está perdendo uma grande oportunidade, uma oportunidade de aumentar o seu faturamento, uma oportunidade de você aumentar o seu conhecimento também e, com certeza, de contribuir para muitas pessoas, para muitas organizações. Isso eu falo tranquilamente. Veja, o que nós não vamos falar aqui hoje? A gente não vai falar de psicoterapia, a gente não vai falar de psicoterapia em grupo, e nós não vamos falar de plantão psicológico. E aí você pode dizer assim, mas como, Ana Silvia? Por que não vai falar sobre isso? Você está dizendo que isso não tem validade? Como assim, né? Alguém pode se indignar, né? Não é nada disso. Primeiro, que eu não sou louca. Segundo, que eu atuo na área, que eu atuo como psicóloga há 35 anos. E eu nunca tive nenhuma incidência ética, e não vai ser hoje que eu vou ter, né?
Por que que a gente não vai abordar esses temas? O terceiro aspecto, que eu não sou psicóloga clínica, eu não atuo em clínica, eu atuo na área organizacional e na área do trabalho já faz 35 anos, e nos últimos 21 anos eu atuo em consultoria, eu sou consultora, trabalhando com muita ênfase em desenvolvimento humano e organizacional, e desde 2018 em saúde mental e trabalho. Então, a minha abordagem é na psicologia organizacional e do trabalho. A psicoterapia individual, a psicoterapia em grupo e o plantão psicológico são práticas da clínica, do psicólogo clínico. Quando eu falo em psicologia, em consultoria, eu estou falando no escopo da psicologia organizacional e do trabalho, ok? Isso já está padronizado, vamos dizer assim, né? Já está estabelecido que quando se fala em consultoria, quem é consultor, quem é psicóloga consultora? Aquela psicóloga que trabalha com o enfoque da psicologia organizacional e ou da psicologia do trabalho. Então, nós não vamos falar de psicoterapia em grupo, nem plantão psicológico. Eles têm a sua importância, eles têm a sua validade, mas numa outra abordagem, de uma outra forma, de uma outra estratégia que é utilizada. E vocês sabem que é um enfoque mais individual. Aqui eu vou falar de um enfoque coletivo, porque quando nós vamos para dentro das organizações e nós vamos trabalhar com consultoria em saúde mental e trabalho, o nosso enfoque não pode ser individual. E eu estou falando para você isso com base na psicodinâmica do trabalho, que fundamenta as minhas intervenções em saúde mental e trabalho, ok? Então,